Fala galera, vocês conhecem a conexão de Louis Armstrong com a cannabis? Fica aí que eu vou contar pra você. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar da conexão de Louis Armstrong com a nossa querida plantinha. É um grande músico e ativista canábico, né? Apesar de muitos acharem que Bob Marley é um dos maiores ativistas aí da música, né? Quando se fala em cannabis, podemos dizer que foi Pops, que era um dos apelidos de Louis Armstrong, né? Carinhosamente, que levantou a bandeira antiproibicionista lá naquele período de crítico, né, onde havia um combate cruel aí contra a cannabis e outras drogas, no início da guerra às drogas. Armstrong, ele é lembrado com frequência como um dos maiores músicos, né, um dos músicos mais influentes da cena do jazz de todos os tempos. É inegável que ele trouxe a sua própria marca, né? Ele é uma pessoa muito fácil de se reconhecer, as suas músicas, né? Os seus clássicos. E ele rompeu as fronteiras daquela época, sendo uma das celebridades uma das primeiras celebridades afro-americanas de aclamação quase que universal. Todo mundo conhece aí Louis Armstrong. E uma das particularidades das coisas interessantes é que Louis Armstrong adorava a maconha, a cannabis. Ele era um grande apaixonado pela erva. Muito embora muitos não percebam, né, essa conexão direta, ele era bem, digamos assim, um cara bem reservado nesse ponto por conta exatamente da proibição. Ele realmente amava a planta e frequentemente mencionava isso na sua música, né, e nas suas conversas diárias, nas suas entrevistas. Tem uma entrevista interessante em que ele comenta que, né, o entrevistador pergunta lá onde é que tava Louis Armstrong. Ele tava lá em cima, né? Tava high, né? Eu vou botar aqui pra vocês verem aqui, ó, o vídeo. Actually, I haven't had a chance to talk to Mr. Armstrong before the show, but we had a great discussion about it. I just asked one of the folks in the show, Bob Back, I said, well, what is Louis Armstrong going to do? Of course, he says, oh, he's going way up. Way up. Is that the highest you could get? Well, I don't know. Well, why don't you let me say thank you? I'm only sorry you weren't going to be here with us longer. I wish you could have gotten higher, but why don't you go over and say hello to the folks? Well, I'll get higher next time. Ain't no rap about that old empty rap about. Now the never go my way. And I never go my way. Ele tinha essas conexões diretas com os traficantes ali da região, né, onde ele morava, e com várias pessoas famosas. E falou durante muito tempo sobre o fato da cannabis desse incômodo da cannabis ser considerada uma planta ilegal. Ele era conhecido carinhosamente por alguns apelidos, né? Apelidos diferentes, dependendo do lugar da pessoa que tratava com ele, né? Sátimo ou Pops. São apelidos que foram colocados até numa biografia, a gente vai falar dela. E era instantaneamente reconhecível pela voz inconfundível, né? Aquela voz rouca, vozeirão rouco, né? E o seu trompete clássico, aquela bochechona lá que ele enchia na hora de fazer o sopro lá, enchia aquela bochechona lá, ainda tinha aquela voz grande. E muitas das músicas dele tem conexão com a cannabis, né? E alguns dizem até que aquela música Wonderful World lá que ele escreve lá, I see trees, greens, red roses, vai descrevendo um mundo maravilhoso e diz que ele é o que ele via quando ele usava cannabis, né? Essa é uma das histórias, tem várias interessantes. Ele ganhou destaque em 1920 como um dos primeiros músicos a cruzar a linha lá da altíssima popularidade e influenciar não apenas o jazz, né, a música sim, mas também a cultura popular em geral. Ele era um cara bem polêmico, ele era cantor, compositor, instrumentista, escritor, dramaturgo, ator, artista plástico, ativista político e social, e acabou sendo uma das figuras mais influentes, né, até hoje, uma das figuras mais influentes do jazz. O sucesso deles até hoje são arrebatadores. Nasceu em 4 de agosto de 1900, veio de uma família pobre de New Orleans, né? New Orleans era uma região ali, né, bastante concentração de
da população afrodescendente, cresceu num bairro que era violento, era conhecido como Campo de Batalha, o bairro onde ele morava, lá em New Orleans, e o seu pai abandonou a família logo cedo e a sua mãe acabou tendo que se prostituir, né, e fazer algumas outras coisas para poder sustentar a família. E nesse período, nesses anos, ele acabou tendo contato com salões de dança, né, salões onde tocava o jazz e tinha as senhoras da noite ali, muitos músicos, e teve contato ali com aqueles primeiros ambientes ali dançantes. Ainda nesse período jovem, que foi quando ele teve esse contato, ele teve problemas de delinquência, né? Tem uma história aí de quando ele era jovem, próximo do ano novo, ele pegou o revólver do pai dele, atirou pra cima, e por causa desse episódio ele acabou indo pra um reformatório para jovens negros, e lá ele conheceu Peter Davis, que foi o professor, né? Foi a pessoa que ensinou ele a tocar trompete. Foi o primeiro contato dele com trompete, foi por conta desse professor Peter Davis, e foi quem forneceu as instruções básicas de música, as primeiras ideias, e que acabou ensinando um dos caras que mudou, revolucionou a música americana. Os primeiros shows dele, depois que ele saiu desse, né, que ele entrou no campo da música, né, saiu desse reformatório, foram aqueles barcos americanos que subiam e desciam o rio Mississippi, e nesses barcos, enquanto as pessoas faziam viagem, os caras tocavam lá nos instrumentos de lata, né, uns barcos a vapor. Numa dessas viagens ele conheceu um pianista de jazz, Fate Marable, que era líder de uma banda de jazz, né, que era uma banda conhecida, de reconhecimento, e acabou reconhecendo ali a parte bruta ali do pops, né, do Louis Armstrong, e deu a oportunidade dele de ingressar em algo mais diferente ali, com né, a questão da improvisação, né, uma música mais direta, uma música que tinha uma troca maior com o público. A sua conexão com a cannabis chegou mais ou menos nessa época, né? Ele ao longo da sua carreira, ele fez várias performances e gravações que ele inclusive levava e utilizava antes dessas apresentações. Um belo dia porque ele tinha umas tremedeiras antes, ele ficava muito nervoso e ansioso antes das apresentações, e alguém ofereceu para ele um dia, né, um alívio ali. Ele acabou fumando, e como aquilo fez efeito bom, né, benéfico para ele, ele acabou levando aquilo para a cultura de seus shows, das suas apresentações, do seu dia a dia. Ele se referia carinhosamente à cannabis com alguns apelidos bem interessantes, mas o que ficou mais famoso, mais popular dele era a gauge, que era uma gíria bem comum ali entre os negros, né, entre o pessoal do jazz ali, os afrodescendentes do jazz, e que essa gauge, né, que era esse apelido, era consumida sempre com os seus parceiros, os vibers, ou os víboras, que eram os apreciadores da erva, né. Tem até uns trechos aqui que foram colocados lá numa biografia que ele colocou, né, que ele diz assim, ó: nós chamávamos de víboras porque as pessoas de todas as classes sociais que fumam e respeitam a gauge, diz ele ao descrever sua relação com a cannabis para, né, pro biógrafo lá, né. Era esse apelido fofo que dávamos para maconha, dizia ele. Nós sempre nos olhávamos a maconha como uma espécie de remédio, né? Como um primo pobre ali, do bêbado, que tinha pensamentos muito melhores e que o próprio cheiro só da bebida, né? Alguns dizem, inclusive, que aquela música instrumental, né, Muggles, que significa trouxas, tem uma conexão muito direta aí, né? Uma influência muito direta da cannabis. E esse termo Muggles, que traduzindo para o português é trouxas, ele acabou ficando famoso lá com a menina do Harry Potter, lá com a J.K. Rowling, que fez o Harry Potter lá, se não me engano, os pais da Hermione eram trouxas, né? Os Muggles. Mas o termo Muggles já era utilizado, inclusive tem a música, e a música é muito antes dessa literatura, que frequentemente foi usado posteriormente por alguns músicos do jazz também para se referir a cannabis. Então, essa relação, vocês viram que essa relação dele com a cannabis era uma forma dele se automedicar. Ele é uma pessoa que tinha muita ansiedade, né, para amenizar aquela situação ali, que ele ficava nervoso antes das apresentações. Ele acabava fumando a cannabis, utilizando a cannabis. Em suma, hoje é um dos motivos que até hoje muitas pessoas acabam recorrendo a cannabis, seja para fumar ou tomar por via oral. O Louis Armstrong também utilizava por isso. E embora a maconha hoje esteja, né, no mundo, ela está sendo vista com olhos diferentes, né, ela já está sendo
tolerada, é legalizada em alguns deles. Nos países em que ela é ilegal, ela, apesar de inofensiva, também gera muita polêmica. Nessa época de Louis Armstrong, que era os anos 20, anos 30, as pessoas acreditavam piamente, né, genuinamente, verdadeiramente, que se você fumasse maconha, você seria um esquizofrênico, maluco, ia sair matando as pessoas, um assassino em massa. Enfim, é aquilo que a gente já comentou aqui, né? Tem até naquele filme Reefer Madness, e que a gente chegou até a dizer aqui no episódio da proibição, das mentiras que o pessoal contava, e que apesar de ridículo hoje, a gente já tendo conhecimento, falando dos estudos, da verdade e tal, naquela época, vocês têm que lembrar que naquela época o povo acreditava muito que essas coisas eram reais. Então tinha todo aquele lado de preocupação, de esconder as coisas, de não deixar o povo saber, por conta do preconceito que era iminente, estava o tempo inteiro com ele, né? Naquela época, esse pessoal que tinha preconceito, eles acreditavam que o pessoal do centro da cidade, né, a concentração da população afrodescendente, os trabalhadores, a população pobre, eram os guetos que ficavam no centro da cidade. E a população rica, principalmente, acreditavam que isso era coisa lá do centro da cidade, das pessoas, né, dos afrodescendentes, dos trabalhadores pobres. E aí você já vê que já começa aquele racismo que a gente já replica aqui há muito tempo, falando que foi uma das razões pela qual começou. E naquele tempo, se você perguntasse para uma autoridade, né, a autoridade, a maioria delas eram branca, eles iam dizer que apenas negros e ilegais utilizavam a cannabis. E aí você junta isso com aquele sentimento anti-jazz que tinha na época, né, já tinha uma perseguição da música negra, do blues, do jazz e do hip hop, aí não deu outra. Acabou que em 1930, numa apresentação no Cotton Club, em Culver City, na Califórnia, o Louis Armstrong foi preso porque ele e o baterista dele, Vic Berton, estavam, né, do lado de fora, lá nos fundilhos, no beco lá desse restaurante, fumando um baseado, né? Ele até descreveu esse incidente na biografia que ele fez pro biógrafo. O biógrafo chama Max Jones. Ele disse assim, ó: Vic e eu estavam estourando um baseado, tendo muitas risadas e nos sentindo muito bem, curtindo a companhia um do outro. Aí nesse momento, dois grandes pausarrados, né, que são os detetives, saíram de trás de um carro com indiferença e nos disseram: vamos cortar o barato, meninos. E posteriormente esses detetives falaram lá, né, pro Armstrong que eles deram aquela batida, eles foram lá fazer aquela, né, dar aquela dura lá no Armstrong porque teve uma denúncia de um outro músico rival lá que não tinha inveja do talento dele lá, enfim. Felizmente os detetives também gostavam do som e conheciam a música de Armstrong, e embora ele tenha passado 9 dias preso, né, na cidade de Los Angeles, essa excursão, né, esse período que ele passou na prisão só serviu para comprovar mais ainda pelo amor que ele tinha pela planta, e ele até fez alguns comentários no período que ele estava preso, e num desses ele disse assim, ó: essa é uma das razões pelas quais apreciamos o pot, como vocês chamam agora. O calor que ela sempre produziu diante de uma pessoa e outra, especialmente aqueles que acendem uma boa tora desse Chuzzy ou Gage, que são os nomes que ele acreditava que eram os nomes legais, né? Interessante, eu tenho um nome aqui que é Shuzit, que é tipo Chose, né? Que a galera fala hoje. Um negócio bem interessante, a caveira quase morreu aqui. Armstrong, ele recebeu nesse episódio em que ele foi preso lá por causa de estar fumando baseado lá atrás do clube, né? Ele pegou uma sentença de 6 meses que acabou sendo suspensa, e ele só ficou aqueles 9 dias mesmo lá e voltou logo depois ao coreto, e tendo que ouvir as piadinhas e as conversas dos seus admiradores no clube, que numa delas disse, ele até falou que uma dessas pessoas famosas chegou no palco e falou pra ele: poxa, cara, me disseram que você foi preso com a maconha, eu achei que a maconha era uma menina, era uma mulher, né? Pra você ver, tipo, pouca gente conhecia a cannabis, né, assim, até por conta do proibicionismo, e isso acabou sendo motivo de piada entre a comunidade lá, e ele ficou até chateado com isso. Não teve efeitos posteriores, né? Não teve nenhum impacto negativo essa prisão dele, e em vez disso ele acabou ganhando a camaradagem, né? A brodagem de vários outros artistas e dos outros víboras, né? Dos vibers lá, que era o pessoal que curtia a cannabis lá daquele meio ali, né? Do pessoal do jazz ali, e que também sentiam muita afinidade pela plantinha. Mas teve um episódio que incomodou mais ainda Armstrong, que foi que
no ano novo de 1954, a esposa dele, Lucille, foi presa no aeroporto por um agente alfandegário que encontrou ali 14 gramas de cannabis com ela. Alguns falaram até que era do Armstrong, né? Numa viagem que eles fizeram para Waikiki. Então, quando ela foi presa, isso incomodou muito ele já tava muito chateado, cansado já da proibição, e isso incomodou ele mais ainda, e o que obrigou ele a escrever pro gerente dele, um manager dele, né, e que também era advogado, por sinal, Joe Glazer, sobre o assunto da maconha, da cannabis. Ele disse assim, ó: Mr. Glazer, você deve providenciar que eu tenha uma permissão especial para fumar todos os baseados que eu quiser e quando eu quiser, ou eu vou colocar essa minha bunda para baixo. Isso é tudo. Ou seja, ele disse o seguinte: ou você providencia uma autorização para eu consumir a hora que eu quiser a minha cannabis, ou eu vou ficar com a minha bunda sentada aqui no sofá e nunca mais vou me apresentar, né? Ele ficou muito chateado com esse evento, e por isso a gente considera, com essa briga toda dele, esse pedido de autorização, ele um dos primeiros ativistas, né, um dos precursores a levantar a bandeira do ativismo antiproibicionista. E ele até faz uma outra colocação aqui na biografia dele, né? Eu posso alegremente querer uma boa e gorda tora de Gage, que relaxa os meus nervos se eu tiver algum, né? Porque nem sempre o cara tinha, né? Então eu posso me dar o luxo de estar tenso, tremendo e a qualquer minuto vou ser preso. Não posso me dar ao luxo, né, de estar tenso, tremendo e a qualquer momento ser preso e ir para a cadeia por causa de uma coisinha pequena como a cannabis, como a maconha. Então isso foi uma das coisas que ele comentou lá nessa biografia que ele fez pro Max Jones, que é uma biografia muito legal. A gente vai até tentar colocar aqui o link aqui para vocês verem, para quem tiver interesse. E uma das outras coisas bem interessantes sobre o Armstrong e a cannabis é uma história. A gente não sabe até onde isso é verdade, porque, né, enfim, mas roda em todas as reportagens que a gente tem, os documentários e livros que a gente vê, essa história do Nixon e Armstrong. Nixon, quando a gente ouve o nome de Nixon, a gente já conecta automaticamente com a guerra às drogas lá. A gente falou aqui que esse cara foi um dos caras que, né, declarou guerra às drogas, foi impiedoso e gastou milhares de dinheiros para fazer pesquisas que não serviram para nada. E Nixon teve um episódio quando Nixon encontrou Louis Armstrong no aeroporto. Armstrong foi viajar para um evento cultural, ele era embaixador da cultura, né, numa turnê de jazz, e encontrou no aeroporto o vice-presidente Nixon, né? Na época o vice-presidente Nixon no aeroporto, e ia passar na alfândega com a sua maletinha e encontrou Nixon. O Nixon tentou como é que se fala? Impressionar ele, né? Fazer uma delicadeza ali com o Armstrong. Falou: não, o embaixador não tem que ficar passando na fila de alfândega, você pode passar aqui junto comigo na fila especial. E pegou a maleta do Armstrong e passou pela alfândega, né, pelo corredor verde ali da alfândega, sem ninguém revistar a mala do Armstrong. E dizem as histórias que nessa oportunidade Armstrong estava carregando lá umas 3 onças de cannabis dentro da sua maleta, que se ele tivesse passado pela alfândega, certamente ele ia ser preso. E Nixon, né, que levou ele, acabou ajudando ele a levar essa maconha para lá, né? Ou seja, ele acabou sendo vítima da própria guerra, né? O homem que comandou ali a guerra contra as drogas acabou por contrabandear a maconha para Louis Armstrong, né? Mas essa história, o desenvolver dessa história do Louis Armstrong com a cannabis, ela não teve muito segmento, ela não chegou a ganhar muito sucesso igual na época do Bob Marley, porque naquele período o proibicionismo era muito cruel. Então Armstrong, ele começou a ficar velho, os víboras também começaram a ficar velhos, as penas começaram a ficar muito rígidas. Então esse embate de ter que ficar brigando e correr o risco de pegar uma pena muito rígida pelo uso de cannabis acabou fazendo com que os víboras e Armstrong e outros artistas daquela época abandonassem a cannabis por segurança, para não terem que ficar associados a esse tipo de coisa. Então, e infelizmente, né, o que era utilizado para eles como um remédio, né, a Gage, para acalmar ali os nervos ali dos víboras, acabou sendo um problema, e eles tiveram que fazer com que a poeira baixasse, parando de falar sobre a cannabis, parando de brigar, né, pela causa antiproibicionista. E Armstrong mesmo só foi fazer isso já quase no final da sua vida ali. E quando ele, na biografia dele, contou a história para esse Max Jones, e ele disse pro Max Jones que foi isso, que cansado de brigar com o proibicionismo, eles tiveram que parar o uso, né, e as influências ali que eles tinham por conta da cannabis. A gente sabe que nos porões e
nos bares eles continuaram ainda com essa cultura, mas foi um dos motivos pelo qual degradou bastante a conexão entre Louis Armstrong e a cannabis, mas a gente vê que ele tinha uma grande paixão, um grande amor. A gente vai deixar alguns vídeos aqui, ó, de músicas do Armstrong que falam sobre a cannabis, para vocês verem o tanto que ele gostava, né? Era uma figura icônica. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É uma história interessante que a gente mesmo não sabia. A gente, quando começou a estudar, a gente primeiro associava sempre ao Bob Marley. A gente fala em maconha, cannabis e música, Bob Marley. Mas descobrimos essa conexão direta de Armstrong e suas músicas, que são muito bonitas e dedicadas até mesmo à planta, junto com várias parcerias que ele tinha ali do pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deem seu like aqui. Se não gostou, dá o dislike também. Compartilha. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!